A partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é dia 14 e na igreja nós celebramos a memória dos santos Cirilo e Metódio. Peçamos a intercessão destes santos dos primeiros tempos da igreja para que possa nos ensinar, interceder por nós, para que também nós, ao nosso tempo, sejamos seguidores de Cristo e anunciadores da nossa fé. Vamos meditar o Evangelho de hoje, o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo os olhos, não vedes? E tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães para 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, os discípulos discutem e não compreendem o ensinamento de Jesus. Pensam que o Mestre está falando porque falta pão com eles. Mas Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é aquele que multiplica os pães. É aquele que sacia a fome do povo. Como pode faltar alguma coisa quando eles têm Jesus na barca consigo? Ainda não compreenderam? É a pergunta de Jesus. Ainda não compreenderam a minha presença que representa o milagre, que sacia a fome? Ainda não compreenderam que eu sou o pão da vida? Esta é a pergunta de Jesus. Nós também devemos nos perguntar: e nós? Como pode nos faltar alguma coisa se temos Jesus conosco, em nossa barca, em nossa vida, em nossos corações? Quando nos falta algo, a grande pergunta que devemos fazer é se temos Jesus, se encontramos espaço para Ele na nossa barca, na nossa vida, em nossos corações. O Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é um convite para de fato acolhermos o Senhor conosco. Ele deve permanecer conosco. Ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos e não nos deixa faltar nada. Nesse sentido, Jesus nos ensina: devemos tomar cuidado com o fermento dos fariseus e acolher em nossas vidas o bom fermento de Cristo, o pão da vida que nos sacia de toda fome. Ele se faz pão, Ele é o nosso pão, Ele é o pão da vida. Vamos acolher as 3 sementes. A primeira semente, versículo 15 do Evangelho de hoje, para nossa meditação. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. A palavra de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, então é vigilância. Nós devemos estar vigilantes. Se na nossa barca, se na nossa vida, se em nossos corações existe espaço para o Cristo. Se nós temos espaço para o Cristo, como nos diz o Salmo, nada nos faltará. Se o Senhor está conosco, se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. A terceira semente nos interroga: tenho o Senhor sempre comigo? Em minha barca, em minha vida, em meu coração? Tenho espaço em minha casa, na minha família, para que o Senhor permaneça comigo?
Da mesma forma, eu me esforço para permanecer com Ele? Meus irmãos e minhas irmãs, o Cristo é o verdadeiro pão que sacia a nossa fome, fome de céu, fome de Deus, fome de salvação. Que em nossas vidas sempre exista espaço para o pão da vida, para que o Cristo permaneça sempre conosco. A todos vocês, um forte abraço, a todos vocês, a minha bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.